Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E nesse episódio a gente vai tratar um pouquinho sobre adicionar o Angular Material, que vai ajudar a gente a deixar um layout bem mais bacana, bonito e tudo mais. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou aqui apresentar como que a gente vai adicionar o Material, qual é a proposta dele e em sequência a gente vai colocar alguma coisa do nosso projeto já dessa forma, mas a gente não vai colocar tudo agora porque o projeto ainda vai sofrer transformações, então ao longo do curso a gente vai adicionando conforme necessário. O importante aqui é que vocês tenham a ideia do que a gente está falando, onde achar a informação quando vocês precisarem. Então esse daqui é o site do Material. Ele é um conjunto de componentes, a gente pode clicar aqui em Components. Ele é um conjunto de componentes que a gente pode adicionar nos nossos projetos para que ele fique mais elegante, mais bonito. E essa proposta aqui é uma proposta. O Material, ele usa o Material Design, que é um estudo que a Google fez para poder como criar os seus componentes, como dispor, colocá-los na tela à disposição. Então é um estudo feito. Quem usa celular Android sabe disso, que muito das interfaces ali elas usam o Material. Então a gente tem essa opção aqui também para a web. Então são vários componentes e existem também umas regras, né? O Material, dentro do site do Material Design, existem as regras de como você colocar certos componentes, como dispô-los, o que é bom de se fazer, o que não é bom de se fazer. Mas tirando agora isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente tem aqui uma lista dos componentes. É sempre bacana a gente dar uma navegada neles, porque uma vez no seu projeto você pode ter uma ideia e aí você vai ter essa ligação de que você já viu esse componente e você poderia usá-lo. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui o card. Então quando eu clico em card, a primeira coisa que ele vai fazer é mostrar aqui uma overview. E é uma visão geral, então ele vai falar quais são as seções que tem, aquela coisa toda. Ele tem também geralmente tem uma outra aba chamada API. Então na API ele mostra como que a gente faz para importar no nosso projeto. Então cada componente que a gente usa, a gente importa ele individualmente para o projeto não ficar carregado. E com isso aqui ele está falando tudo que é possível de você fazer, entendeu? Então todos os parâmetros que você tem, a gente pode usar aqui, além de propriedades do card, a gente tem também os eventos, né? Então aqui, e aí tem uma última aba chamada exemplos, que aí ele mostra alguns exemplos para a gente. Aqui um card, por exemplo, mais completo, tem um avatar, tem uma imagem e tudo mais. Então é bem bacana. Se a gente pegar, por exemplo, tabs, o que acontece, né? Esse conjunto de componentes, eles já vêm preparados para a gente trabalhar com Angular. E então ele já tem propriedades e eventos que a gente já facilita a nossa vida do que se a gente fosse pegar apenas um HTML e CSS. Então, quando a gente pega aqui um caso de mat2bar, tabs, né? Então, esse tabs aqui, ele tem todas as propriedades necessárias. Então, se a gente pegar os exemplos, então, quando você clica, você vai ter esse efeito aqui, tá vendo? Ele vai tem outras opções, sem animação. Então, está mudando aqui 2, 1, sem animação. Aqui uma animação mais devagar, olha só, aí ó, tá vendo? Então tudo isso a gente consegue fazer de uma forma fácil. Então a princípio é um site que eu acho que é interessante você dar uma explorada para você conhecer o que tem à disposição para a gente. O CDK é o Component Dev Kit. Geralmente a gente instala ele também, que ele traz
poxa, coisas de layout, acessibilidade, accordion, drag and drop. Então ele traz também bastante flexibilidade quando a gente está desenvolvendo. E aqui na aba guias, que a gente tem aqui como que a gente instala ele e tudo mais. Por exemplo, ele tem uma forma aqui, né, chamada Schematics. E Schematics, isso aí, ele vem do Angular e o objetivo dele é código que gera código. Então, quando a gente usa, por exemplo, a linha de interface para gerar um component, gerar um módulo, um service, e a gente digita uma linha e ele adiciona código para a gente. Então, o conceito do Schematics é isso. Então, existem outros produtos de terceiros que usam também o Schematic para que adicione no nosso projeto de uma forma fácil. E aqui, por acaso, dentro do Schematics, ele tem os exemplos, como é que você faz a instalação, e ele traz algumas telas, um padrãozinho para você poder adicionar e testar no seu projeto. Então tem Address Form, Navigation, Dashboard, Table e uma árvore, além do usando o CDK, tem o Drag and Drop. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, que eu montei todos esses esquemáticos aqui, e o resultado é esse daqui, pessoal. Olha só, a gente tem então o nosso menu aqui, um menu na lateral, tem aqui um título em cima e o conteúdo. Então esse aqui é o nosso dashboard, tem um address form, tem uma tabela, aqui embaixo a gente tem uma paginação, tem uma árvore, e temos também o drag and drop, que a gente pode fazer também de uma maneira bem bacana, indo de um lado para o outro e tudo mais. Pode ordenar. Então aqui é um pequeno exemplo do que a gente poderia fazer. E além do Material, eu vou adicionar também o Flex Layout. O que é o Flex Layout? O Flex Layout ele traz para nós diretivas para a gente poder usar o Flexbox. O Flexbox é uma forma de CSS que nos ajuda com o posicionamento dos elementos na tela. Então, por exemplo, aqui, que também é um produto da equipe do Angular. Então, o Flex Layout, ele tem aqui uns exemplos. Olha só, vou abrir aqui explorar os exemplos online. Então aqui ele dá um exemplo, né, como é que seria aqui, tem uma disposição em linha, se você quiser clicar em coluna, tem espaço entre espaço no início, no fim, no meio, ou apenas espaço entre eles. Tem aqui, ó, colocar tudo no fim, tudo no centro, tudo no início. Então a gente tem também a opção de colocar na horizontal e na vertical. Aqui seria no início, né, seria lá a parte vertical, no fim, no centro, tem esse stretch que seria alongar. Então é bem bacana usar o Flex Layout, porque a gente consegue adicionar no próprio HTML as diretivas sem precisar ir para o CSS. Isso daqui tudo daria para fazer por CSS também. Então vamos lá, pessoal, vamos então aqui no nosso Angular, no Material, em guias, a gente tem aqui a seção Get Started, e aqui ele traz para nós uma instalação usando o schematic, que é o ngadd@angular/material. Então eu vou copiar este código, vou aqui no nosso projeto, vou abrir o terminal. Então eu vou colar ng espaço add espaço @angular/material, vou dar enter. Então o que ele vai fazer aqui, né? Ele vai perguntar, ó, o pacote 13.1.1 vai ser instalado e executado, se a gente quer continuar. Então a gente pode colocar um Y aqui e dar o enter. Então ele vai instalar o pacote para a gente. E aqui ele vai ainda fazer outras perguntas aqui. Então a primeira aqui, olha só, ele está perguntando qual tipo de tema que a gente quer. Existem alguns temas.
Quando a gente está aqui, por exemplo, no próprio site do Material, aqui em cima no canto superior direito a gente tem uns temas. Então esse Indigo e Pink é um tema padrão, vamos dizer. Padrão não, tem que escolher algum, então esse foi escolhido, né, inicialmente quando a gente entra. Então a gente tem outros aqui. No caso eu vou permanecer com esse Indigo Pink mesmo, vou dar Enter. Ele pergunta se eu quero que os estilos de tipografia, né, sejam do global, do Angular Material. Mesma coisa aqui, eu vou colocar o Y de sim, de yes. E ele pergunta se eu quero adicionar as animações que é do Angular para serem usadas no Material. Então a mesma coisa, vou colocar yes também. Então ele já atualizou, ó. Ele atualiza o nosso package.json, adicionando quais são os pacotes. Ele já adiciona o nosso app módulo também, ele vai adicionar lá o módulo de animação. Ele adiciona o CSS lá no angular.json. No index ele coloca também o ícones e a fonte também, pegando de CDN. E nos styles.css ele também coloca lá algumas informações, que seria do tipo da fonte, também a altura, a margem, ele já faz algumas alterações. Logo, depois que a gente roda um comando desse, a gente sabe que ele altera o nosso código. Então, se a gente for aqui no controle de versão, clicar em qualquer um deles aqui, ele vai mostrar quais são as diferenças que ocorreram. Então, a princípio, a gente já instalou o Material. E agora eu vou instalar o Flex Layout. Já vou pegar o embalo e adicionar ele aqui. Da mesma forma, ele tem aqui, olha só, nesse caso, ele diz que é para a gente iniciar o Angular Layout, né, via npm. Então vai dar um npm install, tanto o Flex Layout quanto o Angular CDK. Na verdade, o Angular CDK ele já é instalado junto com o Material. Quando a gente vem no package.json, ele já adicionou lá o Angular CDK. Se a gente olhar aqui no controle de versão, ele já adicionou o Angular CDK para nós. Então a gente não vai precisar instalar novamente, rodar esse comando novamente. Então simplesmente a gente vai dar um npm install Angular Flex Layout. Então, voltando para o nosso projeto no terminal, eu vou limpar. Então npm install @angular /flex -layout. Vou dar Enter, automaticamente ele já vai instalar no nosso projeto e já vai configurar, configurando isso no package.json. E quando a gente agora olha aqui no package.json, a gente percebe que ele adicionou o Flex Layout para nós. Então agora a gente já adicionou esses dois pacotes. Então o que eu vou fazer aqui, vamos rodar o nosso projeto, NGS, e aí ele vai aqui subir o nosso projeto. Eu já estou com o browser aqui do lado, vou atualizar. Então a princípio a gente está aqui com o nosso projeto rodando, e a gente vai fazer aqui uma pequena... Percebe que ele já colocou o nosso projeto aqui todo sem margem, né? Então isso aí foi uma modificação que foi feito no arquivo styles. Então ele já colocou a altura 100% do body, colocou margem 0 e colocou a fonte Roboto, que é a fonte que o Material usa. Então por enquanto aqui está ok. E aqui o que a gente vai fazer, vamos aqui para o Material. Então eu vou aqui, por exemplo, em Components, e aqui embaixo eu vou usar a Toolbar. Então a Toolbar no Overview ele fala como é que a gente usa. E aí, pessoal, quando a gente entra no site do Material, ele tem aqui algumas opções. Então ele tem um link, por exemplo, tem o código e tem uma opção aqui que ele abre o Stack Blitz, que ele roda esse projeto nesse Stack Blitz, que é como se fosse um Visual Studio Code na internet. Então, a princípio, geralmente eu venho aqui olhar o código.
E aí ele mostra aqui como é que é usado. Então tem uma toolbar com uma application. Aqui embaixo ele tem outras opções, colocando ícones. Aqui nos exemplos também ele tem as opções que você pode usar em mais de uma linha. Então a princípio eu vou abrir aqui e olha lá, eu vou colocar o Mate Toolbar, vou colocar o nome do nosso projeto, aqui ele até sugere para colocar no spam, dentro do elemento spam. Então vamos fazer isso, vamos aqui no nosso projeto, a gente tem o nosso título, Tour of Heroes. Então esse Tour of Heroes ele está no nosso app component. Então o que eu vou fazer aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Mate Toolbar, e aqui dentro ele colocou um spam, e aí dentro deste spam eu vou colocar o title que a gente tinha colocado no H1, e vou apagar então esse H1 nosso. E aqui a gente começa já a ver um problema. O que acontece? Quando eu paro o mouse ali em cima, ele fala que esse elemento, né, lá, o toolbar não é um elemento conhecido. Por que ele não é conhecido ainda, né? A gente vai ter que vir aqui no nosso projeto, no app module, e conforme a gente tem aqui na documentação do Material, a gente vem em API, logo no início ele mostra como que a gente adiciona. Então, ó, eu vou importar Mate Toolbar do Angular Material Toolbar. Então eu vou copiar esse código até para facilitar. Vou colar essa informação do Mate Toolbar. Então eu estou importando o Mate Toolbar. Eu estou dando a linha, né, para dizer de onde ele vai tirar isso. E aqui dentro de imports eu vou colocar uma vírgula. Aqui é um array, né? Então a gente vai adicionar mais um import. Então ele aparece aqui agora, Mate Toolbar. Se eu volto para o HTML, agora ele parou de dar o problema no Mate Toolbar. Então agora ele já é um elemento conhecido para o projeto que a gente está. Então eu vou salvar tudo. E aqui no nosso projeto ele já deu uma alterada. Ele já colocou o nosso título no padrão, colocou um fundo acinzentado. E aí a gente tem aqui algumas propriedades. Então, por exemplo, uma propriedade que a gente tem é a propriedade color. E quando a gente está lidando com Material, a gente tem três cores principais, né? Que seria primary, depois a gente tem a accent e tem a warn. Então, no caso nosso, eu vou pegar aqui, vou colocar então o atributo color e vou colocar primary. Vou salvar e agora ele adicionou a cor primária do Material, como a gente usou este modelo aqui, que é o Indigo e Pink. Então ele mostra a cor primária, que no caso é essa azul, e colocou a outra cor que seria o accent, é um rosa, é um mais puxado para o rosa essa cor aqui. Então agora a gente tem o nosso título aqui. E aí, olha só, o My Heroes ele ficou muito colado aqui, então isso aqui eu acho que não ficou legal. Então nesse caso a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui uma div, vou colocar o app Heroes dentro dessa div, e aqui a gente pode colocar uma class igual, vou colocar ó, content. E aí vamos aqui no estilo, né, que é o SCSS. Então essa classe minha content, vou colocar aqui imagem, vamos colocar 20 pixels. Vou salvar tudo. E aí ele já deu uma distância aqui para não ficar colado. Então o nosso projeto ele continua funcionando. Por enquanto a gente já adicionou o Material e o Flex Layout. E para finalizar este vídeo, eu vou apresentar para vocês aqui o site oficial do Material Design, então que é material.io. E aqui eu tenho uma seção chamada Components. E quando eu clico nela, ele vai trazer
todos os componentes existentes, e aí ele traz o estudo que foi feito no sentido do que é bom de se fazer e o que não é bom de se fazer. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de app bar. Quando a gente clica nela, nessa opção, ele traz aqui o que é, o que não é, como a gente deve usar, como não deve usar. Então ele traz aqui as seções existentes. Então eu acho que é um site também bacana lá. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Olha lá, não coloque uma imagem na barra, que o texto e os ícones fiquem ilegíveis. Então o ícone aqui de sanduíche ele ficou meio apagado aqui, tem a busca. Então como que você deveria fazer? Ó, coloca numa imagem que dê para você enxergar e por aí vai. Então aqui é bem interessante da gente poder entender como fazer e aplicar no projeto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é um primeiro contato com o Material e a gente vai continuar com ele ao longo do nosso projeto. Espero que tenham gostado. Um forte abraço.